Todos, muito bem-vindos aos nossos tutoriais da EBD do quarto trimestre, onde o tema é a terceira epístola de João. A lição é a número 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. A revista foi escrita pelo pastor Alex de Melo Cardoso. Tópico 1. A escolha de Deus. O autor diz que Samuel foi chamado por Deus para uma importante missão, ungir o segundo rei de Israel, aquele que seria unido conforme a sua escolha. O primeiro rei, Saul, foi levantado a partir do clamor do povo por um rei, pois tinha as outras nações como referência, o que desagradou a Deus. 1 Samuel 8, 19 a 20. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. 1 Samuel 10, 17 a 19. Convocou, pois, Samuel todo o povo em Mispa. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão do Egito e da mão dos reinos, de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Ele tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante ao Senhor pelas vossas tribos e segundo os vossos milhares. Os povos vizinhos eram comandados por reis, o que fez com que os israelitas desejassem viver sob reinado humano. 1 Samuel 8:5. Eles disseram: eis que já está velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. O autor comenta que não era o plano de Deus para aquele momento. O sistema teocêntrico ou teocrático, onde Deus é que governa, estava sendo rejeitado. 1 Samuel 8,7. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, mas para eu não reinar sobre eles. Aí no tópico 1, no item 1.1, não é segundo a aparência. O autor diz que o primeiro rei de Israel, quanto à aparência física, sobressaía a todo o povo, o que deve ter causado admiração ao povo quando apresentado. 1 Samuel 9:2. Este tinha um filho, cujo o nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia um outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. 1 Samuel 10, 23, 24. Então disse Samuel ao cozinheiro: dá aqui a porção de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou-se, pois, o cozinheiro a espada com o que havia nela e pôs-o diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti, come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu: tenho convidado o povo, assim como eu Saul aquele dia com Samuel. O autor comenta que isso pode ter se tornado uma referência para Samuel ao acreditar que Eliabe seria o próximo rei. 1 Samuel 16, 6. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente este perante ao Senhor o seu ungido. Saul, após ser ungido rei, as suas atitudes não foram condizentes com o que se esperava de um governante, o povo que tinha aliança com Deus. O Senhor Deus já tinha falado a Abraão sobre reis que descenderia dele. Gênesis 17, 15 e 16.
E disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas de Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar e te darei um filho, e abençoarei e serei mãe das nações, reis dos povos sairão dela. O autor enfatiza que o povo não foi paciente para esperar o momento de ele estabelecer a monarquia em Israel. O comentarista aqui, no tópico, diz: o autor cita John nas 1928 e 2015. Matemático norte-americano, talvez seja bom ter uma mente bonita, mas aqui está errado. Mas um dom ainda maior é descobrir um coração bonito. Quando Deus mede um homem, ele passa uma fita métrica em torno do seu coração e não da sua cabeça. Essas palavras vão de encontro com o pensamento de Edvard Mackenzie Bundes, 1935 a 1913. Um ministro da Igreja Metodista, o Evangelho flui pelo coração. Flui pelo coração, o coração traz o céu é o amor. O coração grande gera grandes pregadores. O coração bondoso gera pregadores bondosos. O ministério profissional é um ministério sem coração. Quando jovem, eu admirava as pessoas inteligentes. Hoje admiro as pessoas que são bondosas. Um cérebro inteligente arranca aplausos na terra, mas um coração bondoso arranca aplausos no céu. Aí no item 1.2 está alinhada ao seu coração. A escolha de Deus para ser um líder se baseia num coração que esteja alinhado com o seu. Esse não era o caso de Saul. Saul não era segundo o coração de Deus, assim como os filhos de Jessé, que se apresenta anteriormente a Samuel. 1 Samuel 16:10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a este. E Davi não exibia uma aparência capaz de chamar a atenção e nem de Samuel, mas tinha o coração segundo o coração de Deus. Atos 3:22. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. Davi não exibia uma aparência total. Aí nós estamos aqui já. Saul começou bem, vencendo as guerras de Deus, mas logo se perdeu em suas vontades, tornando-se desobediente. 1 Samuel 15, de 22 a 23. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que as gorduras de carneiro. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. E Deus, aqui está errado, desculpe, Deus usa Samuel para dizer que, em lugar de Saul, levantaria um homem segundo o seu coração, e nenhum outro critério foi exigido a não ser estar alinhado ao coração de Deus. No tópico do comentarista, o autor diz que ter o coração alinhado com Deus é depender dele. Saul, aqui está, errou ao acreditar ser autossuficiente. O autor cita Charles Haddon Spurgeon, né? Não se torne autossuficiente. Autossuficiente é a rede de Satanás, onde ele pega os homens como pobres peixes bobos e os destrói. A maneira de crescer forte em Cristo é tornar-se fraco em si mesmo. Deus não derrama o poder no coração do homem, até que o poder do homem seja todo derramado. Aí no item 1.3, cabe apenas a Deus. O autor diz que eleger alguém para servir na obra de Deus é uma escolha exclusiva do Senhor, que pode inclusive acontecer na infância.
Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. E é Ele quem escolhe os que farão parte dos seus propósitos. Marcos 3, de 3 a 19. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse pregar. E para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, a Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais pôs os nomes de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o Zelote, e a Judas Iscariote, o que o entregou. A caminho de Samuel, a caminho de Davi, se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei. Aqui é no caminho de Samuel, no caminho de Samuel, desculpe, aqui estava errado, tá certo? Que o caminho de Samuel e de Davi se cruza quando o profeta vai à casa de Jessé para ungir o novo rei. 1 Samuel 16, 1. Então disse Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido um rei. O chamado de ambos foi feito por Deus e isso frutificou. Mateus 17, 16 a 20. Por seus frutos o conhecerei. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecerei. Bem, no top documentarista, o autor diz que Diógenes não atentou que ocupava uma posição destacada que não estava glorificando a Deus e que, portanto, nada tinha a ver com o Senhor. Seu interesse era apenas ser reconhecido. Era um obreiro ou membro que não comparecia às reuniões dirigidas por outro. E quando comparecia, demonstrava descaso e frieza com a liderança dos colegas. Não cooperava com o trabalho algum da iniciativa dos outros. Não percebeu que não fora escolhido por Deus. O autor conclui que, assim sendo, logo perderia aquele lugar na obra. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 1, né? Aguardo todos no tópico número 2, né? O princípio do chamado. Muito obrigado por assistir, até lá, se Deus assim o permitir.